Bom dia. Tudo bom com vocês? Para mim, quem não me conhece, eu sou o Bruno, pastor do GC, Geração Criança. O ministério que a gente tem aqui na Baviva com crianças de 0 a 10 anos. Eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouquinho com vocês o que foi nos últimos dias. Mas como a gente tem hoje aqui crianças, adolescentes, jovens e adultos, eu vou fazer uma coisa que eu faço com as crianças quando a gente vai sentar para ouvir a palavra de Deus. A gente tem alguns combinados. Como ouvir a palavra de Deus é algo muito importante, na hora de ouvir a palavra de Deus, a gente não sai do lugar. A gente não vai beber água e nem vai no banheiro. Porque Deus está falando com a gente através da palavra dele e não tem nada mais importante do que isso. Então você segura tudo que dá um pouquinho, aguenta um pouquinho a sede, porque Deus vai falar. A gente vai abrir a palavra dele, vai ouvir as histórias dele. E não tem nada mais importante do que isso. Então papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia que está com sua criança, segura ela aí do seu lado, tá bom? Outra coisa que a gente aprende é que eu não posso fazer barulho e atrapalhar o colega do lado que está ouvindo a palavra de Deus. Então crianças, aguenta um pouquinho aí hoje e não deixa ninguém ficar atrapalhado, tá bom? Estou no lugar certo aqui? Então tá bom. Não estou acostumado com essas tecnologias dos adultos. Vamos lá. A gente passou os últimos 3 dias aqui na nossa igreja com a ABF, Aventura Bíblica de Férias. E foi uma grande aventura mesmo. E antes de começar a falar, eu queria agradecer cada voluntário que estava aqui nesses 3 dias. O pessoal que estava na recepção, cozinha, que ficou brincando com a molecada, que teve paciência, que teve coragem, que teve força. E tinha voluntário que tinha lá seus 12, 13 anos, e tinha voluntário que tinha lá os seus 30 anos. A igreja inteira ajudando aqui, servindo as crianças. Foi muito bom, muito obrigado. Foram 3 dias bem intensos, 400 crianças aqui na igreja, espalhadas por toda a igreja. Por onde você andasse, você encontraria uma criança brincando, sorrindo, fazendo alguma coisa. E além de brincar, pular, dançar, se divertir, nesses últimos 3 dias, a gente aprendeu sobre o plano de Deus para a nossa vida. A gente aprendeu que Deus criou todas as coisas perfeitas para o homem viver em harmonia com Ele. Mas o pecado estragou tudo. E o homem ficou separado de Deus, longe de Deus. A gente também aprendeu que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas. E o plano dele foi enviar Jesus para vir ao mundo e morrer no nosso lugar. E agora aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna e podem estar para sempre com Jesus, e todas as coisas vão sendo restauradas. As crianças foram embora daqui na sexta-feira, sabendo de uma promessa que Jesus havia feito enquanto estava aqui ensinando sobre o reino de Deus. Essa promessa está no Evangelho de João, capítulo 14, no versículos de 1 a 3. Diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Enquanto Jesus estava aqui salvando a gente, ele disse: a casa de meu pai tem lugar para todo mundo, e eu vou lá preparar esse lugar para vocês, e um dia eu vou voltar para levar vocês para morar junto com o pai para sempre. Você consegue imaginar esse dia, sonhar com esse dia? Um dia em que nós estaremos para sempre com o pai, morando na morada que ele preparou para a gente. Eu nos últimos dias tenho acordado e sonhado e orado e pedido muito para esse dia chegar. O dia em que a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais saudade, porque a gente vai estar para sempre junto do Pai. Aquelas pessoas que já morreram
e creram em Deus estarão com a gente para sempre no céu, com Deus. Só alegria, só felicidade, só a presença de Deus todos os dias. Você consegue sonhar com isso comigo? Sim ou não? Sim? É sim só porque eu perguntei ou sim de verdade? De verdade, não é? É a promessa que Deus fez para a gente, que um dia Ele vai voltar e vai nos resgatar. O céu, o reino de Deus, o reino dos céus. Tem um versículo que Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. E se tem uma coisa que estava cheia no coração de Jesus, era falar sobre o reino dos céus. O tempo inteiro Jesus falava sobre o reino dos céus. Tudo que Ele fez enquanto estava aqui na terra tinha a ver com o reino dos céus. Quando Ele fazia um milagre, Ele estava apontando para o reino dos céus, onde aquelas coisas que Ele estava consertando não precisariam ser mais consertadas. Quando Ele sentava para conversar com os seus discípulos ou com a multidão, Ele falava sobre o reino dos céus, sobre como seria esse reino, sobre como a gente poderia viver esse reino hoje. O reino dos céus é o tempo inteiro o tema do que Jesus fala. Você pode se perguntar agora, o que eu quero dizer hoje, num culto cheio de crianças, com toda essa parnafenália aqui na frente, falar sobre o reino dos céus? Eu sei que alguns de vocês devem estar se retorcendo na cadeira, porque tem crianças aqui no salão hoje. E provavelmente elas não ficam paradas no lugar por mais do que 5 segundos. Eu sei que alguns de vocês devem estar se retorcendo porque as músicas foram infantis hoje. E você veio aqui preparado para louvar a Deus, levantar a mão e chorar, sei que lá e tinha criança aqui no meio, te obriguei a fazer gestinhos. Eu sei que você deve estar se contorcendo talvez, porque o lugar das crianças é naquela portinha para lá, e aqui é o dos adultos. E eu queria falar com vocês sobre um texto de Jesus, que tem muito a ver com o dia de hoje. Tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com o lugar dos adultos e tem a ver com o lugar das crianças. Eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ler comigo aqui no telão uma das histórias que Jesus vivenciou. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 a 16. O texto conta assim: alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus estava ensinando as pessoas que o reino de Deus não era um privilégio dos adultos. Jesus estava tentando ensinar que o plano de Deus incluía crianças, mesmo com pessoas à sua volta tentando impedir que elas se aproximassem de Jesus. Mas antes de falar sobre o que o texto está dizendo, está ensinando, eu quero deixar algumas coisas claras sobre esse texto. Eu quero falar um pouco sobre o que o texto não fala. A primeira coisa que o texto não fala é que as crianças têm a salvação garantida e automática. Não. Querido papai, querida mamãe, querida vovó, vovô, tio ou jovem dessa igreja. Todo ser humano nasce pecador e nasce separado de Deus. Todo o ser humano precisa de Jesus Cristo para ser salvo e se reconciliar com Deus. Não existe ninguém que já nasça com esse privilégio de estar junto de Deus. Todos nós nascemos em pecado e precisamos da graça de Deus. Se não fosse assim, eu acho que não tenho filho ainda, quando eu tivesse, assim que ele nascesse, eu acho que eu o mataria logo, para ele já ir para o céu e não ter chance de perder a salvação, porque estar com Deus é melhor do que estar comigo.
Certo? É aterrorizante, né? Mas se tem alguma chance de meu filho perder a salvação, eu daria um jeito dele não perder. Mas, infelizmente, todos nascemos em pecado. O que o texto fala é que o reino de Deus é de pessoas semelhante a crianças, não das crianças. Outra coisa que o texto não fala é que as crianças são puras e inocentes. Afinal, quem é pai e mãe já sabe que ninguém precisa ensinar o seu filho a mentir. Ele já nasce sabendo mentir. Ninguém precisa ensinar seu filho a fazer manha. Ele já nasce fazendo manha. Ninguém precisa ensinar seu filho a chorar para conseguir as coisas. Ele descobre isso sozinho. Mesmo se você criar ele sozinho numa floresta, numa ilha deserta, o seu filho vai aprender a mentir, ele vai aprender a chorar, vai aprender a fazer manha e vai te desobedecer. Porque ele nasce assim. Ninguém nasce puro, ninguém nasce inocente. É verdade que as crianças nem sempre cometem coisas erradas porque maquinaram como nós adultos maquinamos. Às vezes elas cometem os erros porque não sabem ainda. Mas crianças não são puras e inocentes. As crianças tinham um professor no seminário que dizia que aquela criança bonitinha, lindinha, fofinha, é um pecador miserável que vai para o inferno. E pai, mãe, tio, vô, vó, o seu filho bonitinho, queridinho, não é um ser angelical e inocente. Ele é um ser lindo, maravilhoso, mas que tem o pecado nele. Ele não é puro. Outra coisa que o texto não fala é que a gente tem que voltar a ser infantil. Falar gugu, dadá, papá, para ter acesso ao reino. O texto não fala isso. Você não tem que ser uma criança e sair brincando, pulando, se vestir com roupa de criança, ver desenho infantil e tudo mais. E o texto não está falando isso. E outra coisa que o texto não fala, infelizmente para mim, é que o céu estará infestado de crianças. Eu adoraria que só tivesse eu e um bando de crianças, mas o texto não fala isso. Que o reino de Deus estará cheio de crianças. Mas chega de falar do que o texto não fala, vamos falar do que o texto fala. O texto fala de uma postura. O texto fala sobre um estilo de vida. Sobre você receber a graça de Deus como uma criança recebe aquele presente no Natal. Sabe que ela fica esperando e contando as horas para ver aquele presente? Se você não tem essa postura de saber que o que você precisa está com o seu pai e o que ele está ditando é a melhor coisa do mundo, o reino de Deus não é para você. O reino de Deus é para quem tem essa postura diante de Deus. É para quem recebe a graça de Deus como uma criança recebe o presente que ela estava sonhando e nunca achou que viria para ela. Você lembra quando você ganhou sua primeira bicicleta? Ou quando você ganhou sua primeira Barbie? Não, teve alguém que falou não, pai, dê uma bicicleta para o seu filho. Você lembra talvez quando ganhou seu primeiro PlayStation? Dos mais novinhos aí? Eu lembro quando eu era pequeno, meu sonho era ter um videogame. E na minha época tinha um Atari. Alguns não sabem o que é isso, não é? Meu pai não me comprou Atari. Eu ia para casa do meu amigo vizinho jogar Atari com ele porque ele tinha. E teve um dia que meu pai chegou com um Master System. Alguém sabe o que é isso? Eu lembro que eu não sabia se eu jogava, se eu vivava, o que eu fazia. Então, esse espírito que tem que chegar de Deus. Receber de Deus o presente que Ele está dando, da graça dEle e da possibilidade de morar para sempre com esse Deus. Por toda a Bíblia, Deus e Jesus, os profetas e os reis, usam crianças para falar sobre Deus ou para falar sobre o reino de Deus. E existem algumas coisas nesse texto que nos ensinam a como Jesus olhava para as crianças. E eu quero te convidar hoje a talvez a repensar a maneira com que você olha para uma criança. Tanto as que passam aqui na igreja, como as que passam por você lá fora. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, Ele quer dar liberdade à criança de chegar até Ele. Quando os discípulos estão lá impedindo as crianças de chegarem a Jesus,
ele chega e fala: não as impeçam de chegar até mim. Existem pessoas que querem impedir, ou que querem ser pedras de tropeço, ou depende da versão, querem embaraçar crianças, para que elas não cheguem a Jesus. Muitas coisas querem criar embaraços, impedimentos para as crianças chegarem a Jesus. Só que Jesus nunca impediu uma criança de chegar até Ele. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças no meio dele, porque as crianças sempre estavam perto de Jesus para ouvir o que ele estava falando. E nesse momento, quando todo mundo sentia fome, ninguém sabia o que fazer, e um menino teve liberdade de chegar até Jesus e apresentar seus 5 pães e 2 peixinhos. E através daquela liberdade daquele menino, Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou uma multidão. O lugar da criança não é lá. Não é lá, é aos pés de Jesus. E você não pode ser motivo de tropeço para essa criança, motivo de empecilho para essa criança. Jesus pode agir e muito através da vida de uma criança. O que pode servir de empecilho para uma criança chegar aos pés de Jesus? Talvez a falta de exemplo dos adultos. Talvez a falta de adultos. E aqui quando eu falo adultos, é gente que é maior do que criança. Então se você é adolescente, você já é adulto. A falta de adultos que discipulem crianças, que transmitam a sua fé a essas crianças. A falta de pessoas para ensinar. A falta de pessoas para caminhar, gente que não quer nem chegar perto de criança, gente que troca estar com a criança pela galinha pintadinha, pelo 3 palavrinhas, que é de Jesus, amém, mas não serve. Gente que prefere ficar dando coisa do que sentar e conversar. Gente que acha que está velha demais para se importar e se sentar com uma criança e contar para ela sobre Jesus. Gente que quando vê uma criança assim, andando por ali, já olha torto, porque tem uma criança nesse espaço. Sim, eles têm um espaço todo especial. E por favor, pais, não tragam sua criança para cá, tragam para lá, porque lá ela vai ouvir a palavra de Deus. Pais que colocam suas crianças aqui no salão e não levam lá para o espaço do GC, estão impedindo suas crianças de estarem com Jesus. Não porque Jesus não está aqui, mas porque aqui Jesus não é falado numa linguagem que ele entenda. Pais, levem suas crianças para o GC, para o berçário. Não impeça que ela conheça Jesus logo cedo. Outra coisa que Jesus me ensina a olhar nesse texto é que ele vê e defende a criança. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Você precisa se indignar quando algum adulto maltrata uma criança. Quando algum adulto, de alguma forma, repele essa criança de longe para longe de Deus. Você precisa se indignar. Jesus, por várias vezes, ficou indignado e se focou na criança. Tem uma história que está em Marcos, capítulo 9, que conta a história de um menino que estava possesso, endemoniado. E enquanto os fariseus estavam julgando a família daquele menino por ser pecadora, os discípulos estavam perdidos porque não sabiam o que fazer com aquele menino endemoniado. Jesus olhou para eles assim: vamos resolver o problema? Vamos tirar o demônio dessa criança? Porque o problema não está no pai, não está no que vocês vão fazer. Ele vai e tira o espírito maligno que estava naquela criança. Jesus estava protegendo uma criança, levando aquela criança para um lugar de segurança. E muitas vezes o que a gente faz é não estar nem aí para a criança, é deixar ela onde ela está. Crianças precisam ser levadas para um lugar de segurança, para um lugar onde está Jesus, que pode libertá-las e dar toda a segurança do mundo. É necessário que nós,
adultos, olhemos para as crianças e nos importemos com elas. É necessário que a gente proteja essas crianças. Não largue elas por aí. Deixe ela para a TV, com os programas, com a escola. Deixa que o pastor Bruno se vire e ensine a Bíblia para ela. Não. É necessário que essa geração olhe para as crianças e as proteja da morte, sofrimento e num futuro longe de Deus. A outra coisa que esse texto me ensina é que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. No Evangelho de Lucas, quando narra essa mesma história, fala que Jesus chamou as crianças. E do mesmo jeito que Jesus chama você e a mim para trabalharmos para Ele, para sermos salvos por Ele, Ele também chama a criança. Numa outra história de Jesus, tinha uma menina, a filha de Jairo, que estava morta. Jairo pede para Jesus curá-la, mas quando Jesus chega ela já está morta. Sabe o que Jesus faz quando está perto da filha de Jairo? Ele tira os adultos de perto, tipo, adultos, saem daqui que a fé de vocês não está muito boa. Chama alguns discípulos, chega perto da menina e fala, Talita cumi, menina, levanta. Ele chama a menina ganha vida. Jesus não quer dar vida só a mim e a você. Ele também quer dar vida às crianças. Jesus chama a criança e convida a criança também a estar com Ele. Por toda a Bíblia, as crianças fazem parte do plano de Deus. Não existe um livro na Bíblia que não tenha uma menção a uma criança. Você sabia disso? As principais promessas de Deus têm criança envolvida. Quando Adão e Eva pecam, Deus fala para Eva, o teu filho pisará a cabeça da serpente. Os profetas, quando vão falar sobre Messias, falam que a virgem dará à luz a um filho, a um bebê. Deus usou crianças no seu plano. Jesus veio como criança. Moisés, o grande líder de Israel, foi separado e chamado por Deus ainda quando criança. Abraão aprendeu mais sobre Deus por causa do filho dele que ele teve que sacrificar, mas Deus impediu. Crianças por toda a Bíblia foram usadas para anunciar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Não foi assim com Samuel, que foi entregue por sua mãe Ana ainda quando pequeno, e ainda quando pequeno recebeu uma palavra de Deus e teve que ir peitar o profeta? Não foi assim com a serva de Naamã, que mesmo longe de casa anunciou que o Deus dela poderia curar a Naamã da lepra? Não foi assim com Josias, um menino que com 9 anos de idade começou a reinar Israel e fez uma reforma política, social e espiritual no povo, e Deus decidiu através de Josias esperar um pouquinho para vir com todas as maldições que ele daria ao povo por causa da rebelião do povo? O plano de Deus, o reino de Deus é feito também por crianças. Deus usa crianças para agir. Deus usa crianças para construir o seu reino. Eu tenho 2 perguntas para você hoje. Quem é você nessa história? Você é alguém que está impedindo crianças de conhecerem a Deus? Ou você é alguém que promove liberdade às crianças, que promove o caminho para que as crianças se acheguem ao trono da graça, entrem no reino dos céus? Você já aprendeu o que é o reino dos céus? Talvez nós adultos tenhamos que andar mais com crianças e aprender um pouquinho mais com elas.
Talvez a gente deva parar de se preocupar se ela grita demais ou se mexe demais e abrir nossos ouvidos para ouvir o que elas têm a dizer sobre o que elas têm aprendido com Deus. Crianças também aprendem com Deus. Crianças também ensinam sobre Deus. Se você não acredita em mim, talvez você possa depois conversar com a Rosana, voluntária do GC, que eu acho que se você é jovem já deve ter passado pela mão dela aqui na igreja. Ela já deve ter aprendido muita coisa com as crianças. Se você não acredita na Rosana ou em mim, pergunta para a Giovana, para a Camila, para o Pedro, para o Rodrigo, para o Felipe, para a Bia. Pessoas que têm dedicado a sua vida a estarem aqui todo domingo e gastar tempo com as crianças, permitindo que essas crianças conheçam a Deus e permitindo que essas crianças também ensinem a gente sobre Deus. Não impeça uma criança de chegar até Deus. Sente com a criança e converse com a criança e aprenda com a criança sobre Deus. As crianças fazem parte do reino de Deus e Deus usa crianças para que o seu plano seja concretizado e realizado. O reino de Deus tem crianças, jovens e adultos. E a nossa parte é desfrutar disso e não ficar com um bico, não ficar bravo quando tem uma criança perto. Desfrute do povo de Deus totalmente. Crianças são parte do povo de Deus e do plano de Deus. O que a sua geração tem feito com essa parte do povo de Deus? Recebido, acolhido, participado junto ou deixado de lado? Pensando que um dia talvez eles aprendam a ser como os adultos e aí sim possam fazer parte desse povo. Você vai perder grandes oportunidades de participar do reino de Deus totalmente, se não andar com uma criança perto de você. Abaixe sua cabeça, feche o seu olho. A gente vai terminar agora. A gente vai orar, vai falar com esse Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor não olha a nossa idade, porque o Senhor não olha a nossa maturidade, porque o Senhor não olha para coisas que os homens olham, porque o Senhor chama quem quer e usa quem quer. E muito obrigado, porque o Senhor usa todo ser humano, do mais novo ao mais velho, Deus. Muito obrigado, porque nós fazemos parte do teu povo. E muito obrigado pela graça que o Senhor nos deu, que nos permite chegarmos ao Senhor e termos salvação e a garantia da eternidade com o Senhor, Deus. Deus, a primeira coisa que nós queremos pedir é que nenhuma criança que está aqui no nosso meio se perca, que a gente possa ser instrumentos teus, para dar liberdade para essas crianças se achegarem ao Senhor, para dar liberdade para essas crianças conhecerem ao Senhor, que os homens e mulheres aqui no nosso meio possam ser teus braços, teu colo e a tua voz, para que as crianças conheçam o Senhor de verdade, e que elas se acheguem ao Senhor e conheçam o Senhor e sejam salvas pelo Senhor, Deus. Senhor, usa todo jovem, todo homem, toda mulher no nosso meio, Deus. Senhor, que nós percamos a vergonha, que nós percamos qualquer barreira que nos impeça de estarmos com as crianças, Senhor. Que o barulho dela não nos incomode, que a presença dela não nos incomode, como incomodou aqueles discípulos. Mas que nós possamos estar de braços abertos para estar com essas crianças e aprendermos mais com elas sobre o teu reino, Deus. Que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor e dar mais valor a cada criança. Que nós possamos desfrutar do teu reino hoje com essas crianças. Senhor, que nenhuma dessas crianças se perca e que nenhum adulto perca o privilégio de estar no teu reino com essas crianças, Deus. Mobiliza cada coração aqui presente hoje. Em nome de Jesus. Amém.